Josué, capítulo de número 5. Eu vou ler a partir do verso de número 13 e depois eu vou seguir no capítulo 6, ok? Queria ler esse texto tão importante da palavra com você. A Rafa até falou para mim essa semana: você vai pregar em Josué, agora é só Josué, né? Eu falei, mês passado era só Neemias. Agora o Senhor está falando muito comigo em Josué. E eu sempre trago o meu secreto aqui para o púlpito. Então, eu queria compartilhar essa direção do Senhor com você. A queda de Jericó. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Verso 10 agora. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados, são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Na semana passada, nós aprendemos como atravessar o Jordão e entrar na terra que o Senhor prometeu para cada um de nós. Eu compartilhei aqui princípios muito práticos,
passos práticos que nos colocam no lugar em que Deus realiza as suas promessas, em que Deus cumpre os propósitos que estabeleceu para as nossas vidas. Eu não sei se você assistiu essa palavra de domingo passado, mas eu te encorajo a fazê-lo ainda essa semana. Princípios muito importantes, há uma ordem no processo de Deus na nossa vida. Mas a grande pergunta que eu faço para você é: você tem clareza que uma coisa é entrar na terra e outra é conquistá-la? Será que você entende que uma coisa é estar perto da promessa, outra é vivê-la plenamente? São coisas diferentes. Uma outra pergunta: você já percebeu que quanto mais próximo está o momento de cumprimento da promessa, parece que os desafios se tornam ainda maiores? É ou não é verdade? Uma coisa é atravessar o rio, como o povo fez no capítulo 3. Outra é derrubar as muralhas da cidade mais fortificada da terra de Canaã. E é sobre isso que esse texto fala. Hoje eu quero falar sobre a queda de Jericó, o que talvez seja uma das histórias mais conhecidas das Escrituras Sagradas, que nos apresenta princípios de maturidade, princípios de discernimento, princípios de sensibilidade profética àquilo que o Senhor fez no passado e está nos ensinando a fazer hoje. Esses princípios são para aqueles que não querem apenas pisar na terra prometida, mas querem conquistá-la. Querem ter a certeza de que todos os propósitos do Senhor, assim como todas as promessas do Senhor para a sua vida, se tornarão uma realidade. Qual era o contexto aqui? Antes de falar de Jericó, nós precisamos entender onde Josué estava e o que Deus estava fazendo com o seu povo. No capítulo 3, eles tinham acabado de atravessar o Jordão. Esse sermão pregado no domingo passado nos lembrou de um milagre incrível, impressionante. E agora, pela primeira vez, depois de 40 anos, eles entraram na terra prometida. Eles estão pisando na terra. Eles chegaram ali sem Moisés. Chegaram ali sem o maná, porque no capítulo 5 há um encerramento na provisão do maná. A partir daquele momento eles teriam que plantar, cultivar, colher, então comer naquela terra que o Senhor estava dando a eles. Algumas coisas começaram a mudar. Agora não havia mais coluna de fogo, não havia mais nuvem, não havia nem mais experiência bélica, porque a geração que entrou em Canaã foi uma geração que nasceu no deserto e não aprendeu a sua estratégia de guerra, não sabia lutar. Era algo bem diferente da geração que caminhou por um bom tempo no deserto. Um grande desafio. Mas agora, irmãos, não dá nem para voltar atrás. Deus nem abriu o Jordão novamente. Só dava para seguir à frente, adiante. Eles tinham que seguir e conquistar. E para intensificar o desafio, a primeira batalha que eles teriam que travar em Canaã era contra a cidade mais fortificada daquela terra, Jericó. Pastor, por que Jericó era a cidade mais fortificada e desafiadora? Porque Jericó era o portão de Canaã. Era a primeira cidade depois do Jordão. Se Jericó não caísse, nada após ela poderia ser conquistado. Não teria como conquistar a terra prometida sem conquistar Jericó. Eu posso dizer que Jericó era uma espécie de cadeado da terra prometida. Ele teria que ser aberto. Não existiria conquista de Canaã sem a queda de Jericó. E eu queria deixar algo muito claro para você hoje. Não existe conquista plena na tua vida no futuro se você não conquistar as terras que o Senhor está te dando hoje. Não tem como você avançar para as próximas conquistas que o Senhor tem para você, se você não vencer as batalhas que você enfrenta hoje.
Então, se você chegou hoje pensando em fugir, pensando em parar, pensando em desistir, o que o Senhor está dizendo é: você vai continuar batalhando, porque eu não tenho apenas essa batalha, eu tenho outras para vencer, e eu tenho uma terra inteira para entregar a você. Eu não posso parar, eu preciso continuar. Algo muito maior. Não dá para desistir de certas batalhas na nossa vida e achar que mesmo assim o Senhor vai cumprir a plenitude da promessa e do propósito que Ele tem para mim e para você. Cada desafio que nós vencemos hoje é uma espécie de chave que abre a porta da próxima conquista. Quem é que está entendendo isso aqui, irmãos? Era exatamente isso que Jericó significava. Era exatamente isso. Se você não encarar o que está à tua frente hoje, então nunca conquistará o que Deus está guardando para você amanhã. E nós precisamos atentar para isso. Mas vamos falar de Jericó. Jericó tinha 2 muros que cercavam toda aquela cidade. O primeiro muro de contenção interior tinha de 4 a 6 metros de altura. O segundo muro, que era de contenção superior, tinha de 8 a 10 metros de altura e ficava inclinado. Esses muros eram tão intransponíveis, tão seguros, que até mesmo os moradores de Jericó construíam casas entre eles. Tamanha era a segurança deles em estar naquela região. O que eu posso dizer, irmãos, é que entrar em Jericó era militarmente, estruturalmente, estrategicamente impossível. Ainda mais para um povo que não tinha experiência de guerra, não tinha como entrar. Mas o texto conta, irmãos, que de forma sobrenatural, o Senhor guiou Israel a uma vitória impressionante, que fez com que o povo pensasse: se nós conquistamos Jericó, então conquistaremos toda a terra que o Senhor nos deu. E sabe qual é a verdade, irmão? Se você vencer esse desafio que está diante de você, fica tranquilo, o Senhor já está guardando novas conquistas para você no futuro. Eu realmente acredito nisso. Vencer as batalhas de hoje é o que nos dá fé, esperança, força, direção, para termos certeza de que venceremos as batalhas de amanhã. E como a Bíblia diz que tudo que foi escrito para nos ensinar, eu creio que esse texto nos ensina algumas coisas muito importantes. E a primeira coisa que esse texto nos ensina é que nós estamos diante de Jericós na nossa vida. Nós temos Jericós na nossa vida. Eu ainda estou na introdução. O que seria Jericó? Jericó no mundo físico e no mundo espiritual, o que seria? Para muitos aqui, Jericó não tem a ver com muros de pedras. Para muitos aqui, Jericó não tem a ver com bronze nas portas de um muro. Jericó, para muitos aqui, tem forma de trauma, tem forma de vícios, tem forma de batalhas pesadas que você enfrenta com o seu filho, desafios grandes no teu casamento, batalhas na vida financeira, na vida ministerial, na tua empresa, na tua carreira, no teu relacionamento com Deus. Eu posso dizer, meus irmãos, que Jericó é a representação de 3 inimigos que a Bíblia diz que todos nós temos: a carne, o mundo e o diabo. A carne é a nossa concupiscência, a nossa tendência pecaminosa de querer fazer as coisas do nosso jeito, de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que a nossa carne está dizendo que a gente tem que fazer, e muitas vezes algumas pessoas estão permitindo que a carne domine as suas vidas. O mundo é o sistema corrompido pelo pecado que nos rodeia e nos pressiona diariamente a resistir à vontade de Deus e atender ao que todo mundo está dizendo. Afinal, como dizem por aí, a voz do povo é a voz de Deus, é o que muita gente está dizendo e está acreditando. É esse sistema corrompido que tem nos pressionado para longe de Deus, para distante da vontade de Deus. Mas há um terceiro inimigo, que é o diabo. E ele é o opositor que nos tenta, nos pressiona, nos ameaça, que prepara ciladas o tempo inteiro. E o objetivo dele é roubar, matar e destruir tudo aquilo que o Senhor tem nos levado a construir. Todos nós enfrentamos esses inimigos. Na verdade, irmãos, Jericó
não é apenas um obstáculo, mas ele é o artigo definido, o obstáculo, que quando cair, vai abrir espaço para que todos os outros obstáculos caiam. Jericó é exatamente isso. É tudo aquilo que diz a você hoje: até aqui tudo bem, mas daqui você não passa. Daqui não tem mais nada para Deus fazer. Jericó, irmãos, é aquilo que não cai com um culto, não cai com uma conferência, não cai com uma oração rápida, não cai com um aconselhamento pastoral. Não, Jericó é o obstáculo que depende de continuidade, perseverança, fé ativa, dependência de Deus. E eu declaro que Jericó vai cair nessa manhã em nome de Jesus. Mas para isso, irmãos, nós precisamos aprender alguns princípios que o Senhor nos ensina diante dos muros da nossa vida, que parecem intransponíveis. E o primeiro princípio que eu aprendo nesse texto é: antes de derrubar muros, Deus nos alinha ao propósito. Olha o que diz os versos 13 a 15 do capítulo 5. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, que empunhava uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu. Venha como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. Assim fez Josué. Irmãos, vamos entender o que aconteceu aqui. Josué era um soldado, um general, um comandante de guerra. E ali em Jericó, ele estava inspecionando a terra. Ele estava avaliando a terra, analisando estratégias, possibilidades, pensando como é que nós vamos fazer para conseguir derrubar esse muro e conquistar essa cidade. Mas o texto conta que Josué, enquanto tentava ler o terreno e o cenário, olhou para cima, e quando ele olhou para cima, ele viu um homem em pé, empunhando uma espada. E quando um comandante, um general, um guerreiro, vê um homem em pé, empunhando uma espada, ele pensa: é um guerreiro, é um soldado. Ele olha para ele e faz uma pergunta: vem cá, você é por nós ou pelos nossos inimigos? Uma pergunta simples, uma pergunta que parece nada demais. Mas, queridos, a resposta daquele homem que empunhava uma espada colocou Josué num entendimento, num discernimento que só Deus pode nos dar. Ele disse assim: eu não sou nenhuma coisa nem outra. Eu não sou um soldado do teu exército. Eu sou o comandante do exército do Senhor. Pastor, do que ele está falando? Ele está falando daquilo que Josué entendeu, porque quando ele diz que era o comandante do exército do Senhor, Josué na hora se prostrou no chão, rosto em terra, em sinal de respeito, em sinal de adoração. Pastor, que homem era esse? Era um anjo? Não era um anjo, porque anjos não aceitam adoração, e toda vez que um homem na Bíblia tenta adorar um anjo, é corrigido por esse anjo, dizendo que a adoração é apenas ao Senhor. Não era um anjo, não era. E Josué entendeu isso. E entenda que Josué não era qualquer um, irmãos. A Bíblia conta que enquanto Moisés, que via a Deus face a face, que ouvia a Deus com intimidade, estava dentro da tenda do encontro, Josué estava na porta da tenda e pensando assim: vai que essa unção de Moisés vem sobre mim, vai que essa presença vem sobre mim. E não é que foi, irmão? Moisés levou até a entrada da terra, só Josué que levou o povo a conquistar a terra. Aconteceu, não era qualquer um, era um cara que tinha maturidade espiritual, muito claro. Pastor, Josué sabia que a adoração somente a Deus, então se ele se prostrou e adorou, então
não era um homem, não era um soldado, mas era o que nós chamamos de teofania, que é uma manifestação visível de Deus, quando nós temos clareza de que é Deus, e mais profundamente eu posso dizer que era uma cristofania, era uma manifestação visível do Cristo pré-encarnado, era Jesus dizendo: eu não sou um comandantezinho, um generalzinho, um soldadinho, mas eu sou o comandante do exército do Senhor. Irmãos, Josué se lança no chão na hora. E ele pergunta: qual é a mensagem que o Senhor tem para o povo, para o teu servo? E ele diz: tira as sandálias, porque a terra que você está é santa. Sabe quem falou isso alguns anos atrás para Moisés? Quem? O mesmo Deus, que disse para ele: ô Moisés, tira as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. Mais uma confirmação de que era o próprio Deus diante de Josué, dizendo: ei, eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou o Todo-Poderoso e eu estou diante de você, então você precisa se render, porque quem vai entregar Jericó nas suas mãos sou eu. Pastor, o que eu entendo com isso? Algumas coisas. Primeiro que quando Josué fez uma pergunta normal, natural, dizendo: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Ele recebeu uma resposta que alinhou o propósito dele. Que resposta, pastor? Deus disse assim: ô Josué, nenhuma coisa nem outra. Você não entendeu, Josué? Como assim, se eu sou por vocês ou contra vocês? Você não entendeu, Josué. Você não entendeu ainda. Conquistar Jericó não é sobre você e sobre Israel, é sobre mim. Conquistar a terra prometida não é sobre vocês ou Israel, é sobre mim. A terra é sobre mim, a missão é sobre mim, o propósito é sobre mim, a glória é minha. Então a pergunta não é se eu vou do seu lado, a pergunta é: eu estou indo, você vai comigo? Você está entendendo isso, irmão? Pensa numa virada de chave, porque até ali parecia que era o povo, mas era tudo sobre ele. Irmãos, conquistar Canaã não era plano de Josué, era plano de Deus. Vencer Jericó era plano de Deus. Enquanto Josué estava perguntando para Deus: o Senhor está comigo, o Senhor vai do meu lado, o Senhor vai à frente, Deus estava dizendo: ei Josué, não é desse jeito, a grande questão é: eu vou conquistar Jericó, você vai comigo? Você vai participar do meu propósito? Você vai participar da minha missão? Ah, irmãos, o que Deus estava dizendo para ele era o seguinte: ô Josué, eu não entro nos planos do homem, são os homens que precisam entrar nos meus planos. É algo bem diferente, é algo bem diferente. Por isso a pergunta dele foi: você está comigo? E sabe, irmãos, eu falo isso porque muita gente hoje quer que Deus assine embaixo dos seus planos. Deus, eu preciso que o Senhor vá comigo na restauração do meu casamento, eu preciso que o Senhor vá comigo no escalonamento do resultado da minha empresa, eu preciso que o Senhor vá comigo na frutificação do meu ministério, eu preciso que o Senhor vá comigo na conversa difícil que eu vou ter com meu filho, eu preciso que o Senhor vá comigo diante desse muro intransponível que eu estou enfrentando. Por favor, eu quero saber se o Senhor vai comigo, se eu posso cultivar a expectativa de vitória, porque o Senhor estará comigo. E muitas vezes nós estamos dizendo: Senhor, eu já planejei, eu já sei o que eu preciso, então, por favor, vai comigo. E o que Deus está dizendo é: não sou eu que vou com você na restauração do teu casamento, sou eu que sonho com a restauração do teu casamento, que estou te chamando. Vem comigo, porque eu já entreguei Jericó nas suas mãos. Não sou eu que te acompanho nos desafios da tua empresa. É você que não entendeu que o crescimento, a prosperidade, o sucesso da tua empresa glorifica o meu nome. O crescimento da tua empresa não é sobre você, é sobre ele, irmão. A frutificação do teu ministério não é sobre você, é sobre ele. O teu filho voltar para a igreja não é sobre você, é sobre ele. O teu casamento ser restaurado não é sobre você, é sobre ele. Tem alguém entendendo, gente? O que o Senhor está dizendo é que a nossa oração e a nossa expectativa precisa ser alinhada. Nós temos que parar de pedir para Deus: Deus, assine embaixo dos meus planos, Deus, vá comigo, e começar a dizer para Ele: Senhor, para onde o Senhor está indo? Porque eu vou te acompanhar, eu vou do teu lado e eu vou conquistar o que o Senhor tem para mim. Irmãos, isso aqui vale ouro. Sabe por quê? Porque Deus não entra em agendas humanas.
Ele chama pessoas para entrar na agenda dele. Antes de derrubar os muros externos, Deus quer derrubar os muros internos. Ele quer alinhar o propósito do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida. Josué achou que ele estava inspecionando Jericó, mas era Deus que estava inspecionando Josué, avaliando o coração, avaliando a mente. Então Josué se lançou ao chão, caiu. Na verdade, irmãos, a queda dos muros começou com a queda de Josué. Antes Jericó cair, Josué caiu. Antes da terra tremer, o coração tem que se render. Antes da muralha ruir, o propósito tem que ser alinhado. Então o que eu quero dizer é que antes do muro cair na tua frente, você que tem que cair diante do Senhor hoje. É você que tem que se render. E isso já estava acontecendo desde o início do capítulo, porque aquele povo que nasceu no deserto não havia passado pela circuncisão, que é uma microcirurgia no órgão genital masculino, como representação, símbolo da aliança do homem com Deus. Então, os homens todos do povo passaram pela circuncisão no início do capítulo 5. A aliança, o que Deus estava dizendo era: eu não vou entregar a terra enquanto vocês não tiverem aliança comigo. Pastor, isso quer dizer que eu preciso fazer uma cirurgia essa semana? Não, irmãos. Isso significa que você precisa entender o que é aliança. No Antigo Testamento, a circuncisão era desse jeito, mas a partir do Novo Testamento, a circuncisão é o batismo nas águas. É você assumir publicamente uma aliança com Deus. Essa é a circuncisão. O que o Senhor está dizendo é: você quer que eu te entregue a terra, mas você não quer aliança? Não tem como. Primeiro você faz aliança, depois eu te entrego a terra. Ainda bem que dia 7 de dezembro tem batismo, e você pode acertar a tua aliança com o Senhor. E era isso que estava acontecendo. O maná havia sido encerrado, o propósito alinhado. Deus estava dizendo: eu vou derrubar o muro, mas só depois que vocês tiverem aliança comigo. Irmãos, esse primeiro ponto não é sobre Deus se alinhando à sua agenda, é sobre você se rendendo à agenda que Ele tem para você. É sobre você entender que quem mais sofre com o teu filho fora da igreja é ele. E quem mais quer ele de volta é ele. É você entender que quem mais quer que teu ministério prospere, frutifique, cresça é ele. E quando isso acontece, quem mais se dedica para que aconteça é ele. É você entender que esse milagre que você precisa na tua saúde, quem mais quer é ele. Mas existe um processo que tem que acontecer, porque Deus não realiza milagres sobre a vida de quem não está pronto para receber um milagre. E nós precisamos entender sobre isso. Muita gente quer Deus entrando no plano humano, mas Deus chama a gente a entrar no plano divino. E eu preciso dizer que a maior batalha nunca é contra Jericó, mas é contra o coração humano que não quer se render, não quer tirar as sandálias, não quer entregar o controle. E muitas vezes, sem perceber, ainda pensa que Deus vai entrar nos seus planos e vai abençoar a sua vida, sem entender que é o contrário que tem que acontecer. Eu vou resumir dizendo que antes de Deus derrubar os muros à sua volta, Deus quer derrubar você, irmão. Deus quer que você se lance no chão. E aqui não é o pastor Bruno falando, é o comandante do exército do Senhor que está falando com você. De forma muito clara, direta e profética. Josué caiu antes do muro cair. E esse é o padrão da palavra. Quem se humilha é exaltado. Quem cai diante de Deus, vence diante dos homens. Quem se rende ao secreto, triunfa no público. E eu te pergunto, você já tirou as suas sandálias? Já santificou a tua vida? Já se preparou para acompanhar Deus na missão que você acha que é sua? A direção do Senhor hoje é: tira as sandálias, porque a terra que você está é santa. Mas em segundo lugar, o segundo princípio que eu tiro desse texto é: antes de derrubar muros, Deus redefine a estratégia. O que diz os versos 1 em diante? Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias.
7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Olha o que o texto conta. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Estavam em prontidão, estavam posicionados. Não era só o muro, os muros intransponíveis, mas era um exército inteiro de prontidão, posicionado, totalmente fechado. Então Deus chega para Josué e diz: apesar de Jericó estar totalmente fechada, eu já entreguei nas suas mãos Jericó. Uma direção muito clara de Deus. Eu já entreguei. Não é que eu entregarei, eu já entreguei. Antes de qualquer movimento humano, Deus liberou uma verdade espiritual. Israel não lutaria para conquistar a terra, mas lutaria já debaixo de um decreto de conquista. Nós já falamos sobre isso alguns domingos atrás, que o povo de Deus não trabalha para vencer, o povo de Deus já é mais que vencedor, o povo de Deus já tem vitória absoluta, é uma verdade. Mas irmãos, a grande verdade é que a vitória não começaria no grito do 7º dia, mas começaria na voz do 1º dia, que disse: eu já entreguei Jericó nas mãos de vocês. Imagine, irmãos, você orando por um desafio na família, na vida financeira, no ministério, na saúde física, na saúde emocional, um desafio com o teu filho, um desafio com o teu marido, com a tua esposa, um desafio grandioso. Você ora, aí Deus fala assim: já te entreguei a vitória. Quem gostaria de receber essa resposta do Senhor aqui? Eu já te entreguei a vitória. Levanta a mão aí. Quem gostaria? Amém? E se eu te disser que é exatamente isso que Ele está dizendo para você? Eu já te entreguei Jericó nas suas mãos. Já te entreguei. Eu já declarei. Eu já decretei. Eu já determinei. É isso que você está ouvindo agora. Deus está dizendo: essa missão é minha, essa batalha é minha, esse sonho é meu, a vontade é minha, não é sobre você. E como sou eu que estou na batalha, eu já garanto a vitória. Eu já entreguei nas suas mãos Jericó. Irmãos, como que isso é poderoso? Mas logo depois dessa declaração poderosa, Deus entregou uma estratégia, irmão, que humanamente não fazia sentido algum. Sabe o que Ele diz? Aqui, o povo inteiro vai marchar em silêncio em torno da cidade por 7 dias, com todos os homens armados. Não vão usar arma não, mas vão só levar a arma para ficar mais pesado mesmo. Tá bom? 7 dias. Sacerdotes à frente com trombetas, a arca no centro, um ritual diário, repetitivo e aparentemente improdutivo. E só no 7º dia, vocês vão quebrar o silêncio com um grito. Irmãos, se Deus te dá essa estratégia para resolver o problema da tua vida, você vai falar o quê? Falar que eu não sei se foi Deus ou fui eu que enlouqueci. Que doideira é essa? Eu quero a restauração do meu casamento. Eu quero a frutificação do meu ministério. Eu estou com uma batalha pesada na vida do meu filho. Eu estou enfrentando coisas muito complexas. E Deus está me mandando ficar marchando em torno da cidade. Que loucura é essa? Irmãos, pensa numa loucura. Pensa em algo que não faz sentido. Por que Deus deu essa ordem? É simples. Porque a estratégia de Deus não se baseia na lógica humana. Ela se baseia na dependência espiritual. Deus sabe exatamente quais são os processos que você precisa passar para ser tratado, aperfeiçoado, aprimorado e habilitado para que então Ele entregue nas suas mãos a conquista que Ele tem para você. Ele sabe exatamente o que você precisa passar. Israel tinha acabado de sair de uma geração que confiava mais em análise do que em obediência. Agora Deus estava treinando essa nova geração para vencer não por força, mas por fé.
Jericó não cairia porque Israel era forte, mas porque Israel era obediente. E há uma diferença muito grande nisso. Deus está ensinando um princípio eterno que você precisa guardar no teu coração. Se as nossas batalhas são espirituais, os nossos processos também precisam ser. Se você entendeu que as batalhas que está travando são espirituais, precisa também entender que os processos também precisam ser. Esse é o princípio que nós encontramos aqui. Quantos aqui que estão mais acostumados em confiar em análise do que em obediência? Quantos? A verdade é que muitas vezes não é o muro grandioso que está impedindo o avanço, mas é a estratégia errada. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não repete métodos, Ele repete princípios. Você entendeu isso? Deus não repete métodos, Ele repete princípios. Como assim, pastor? Foi assim, quando Ele abriu o Mar Vermelho, com Moisés simplesmente apontando e usando um cajado. Foi assim que, na hora de abrir o Jordão, Ele mandou os sacerdotes pisarem nas águas. Foi assim que Ele levou Gideão com 300 homens, algumas tochas e cântaros, vencer um exército de 135 mil homens. Foi assim que Deus levou Davi a derrotar Golias usando uma funda. Mas depois, diante de outras batalhas, Deus o levou com exércitos estruturados. Por quê? Porque o princípio era a fé, mas o método mudou. Deus não repete métodos, Ele repete princípios. Entenda uma coisa, irmãos, a estratégia de Deus para você vencer nem sempre parece lógica. Às vezes você acha que você tem que correr, Ele fala para você parar. Às vezes você acha que você tem que falar, e Ele diz para você se calar. Às vezes você acha que você tem que acusar, e tem que falar, e tem que fazer, e Deus fala que você tem que perdoar e se afastar. Às vezes você acha que tem que ser servido, mas Deus diz, a era de ser servido não é agora, você agora vai servir. Às vezes você acha que é para avançar, Deus te fala para esperar. Você acha que é para esperar, Deus te fala para avançar. Você acha que é para desistir, Deus te fala para recomeçar. Irmãos, não há um sentido humano, lógico, nos movimentos de Deus, mas nós precisamos entender que o que nos levará a vencer, a avançar, a cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, é a decisão de obedecer, mesmo sem entender. E se alguém está me entendendo, por favor, fale, eu estou, pastor. Obedecer, mesmo sem entender. E você sabe que Deus continua mudando estratégias hoje. Enquanto muitos continuam insistindo nos mesmos hábitos, tentando repetir fórmulas antigas para problemas novos. Você quer restaurar o teu casamento usando as mesmas armas que você usou para destruí-lo. Ou que já funcionou em algum momento da sua vida. Você usa de ironia, gritos, cobranças repetitivas, insistência, frases duras, um silêncio punitivo. Não sei quem é que gostou dessa ideia de achar que se eu ficar sem falar com o meu cônjuge, eu vou resolver tudo. E vai ficar tudo bem. E eu vou sair da cama, hoje eu vou dormir no sofá, vou dormir no quarto dos meninos, e vai ficar tudo bem. Eu não sei quem foi que disse que essa estratégia funciona. Mas quanta gente está vivendo isso? Estão pedindo milagres emocionais, mas continuam reagindo do mesmo jeito impulsivo diante de cada situação e cada vez se fere mais. Tem orado por portas abertas, mas ainda continua fechado para viver coisas diferentes na sua rotina espiritual. Tem gente que quer crescer o seu negócio, mas não consegue abrir mão de certos costumes, certas culturas, certas formas de conduzir a empresa, certos comportamentos que tem tido, está achando que vai usar a estratégia do homem para receber a bênção de Deus, mas não tem como usar a estratégia do homem e receber a bênção de Deus. Para ter a bênção de Deus, tem que usar a estratégia dele, irmão. Não tem como ser diferente. É algo muito claro. Como esse texto é claro. Quantas pessoas que estão ignorando as instruções de Deus, mas esperam a bênção dele. Tem gente que quer prosperar, mas continua sendo desorganizado nas suas finanças.
continua retendo o dízimo, continua tomando decisões financeiras sem oração. Quantas pessoas, muita gente está tentando lutar com as ferramentas que Deus nunca mandou usar. Então a pergunta que eu faço hoje é muito simples. Qual estratégia Deus te disse para usar, mas até hoje você tem ignorado? Achando que não vai funcionar. Você está confiando no que você já fez e deu certo em algum momento. Você está confiando no que as pessoas estão dizendo que você tem que fazer, naquilo que o cenário está sinalizando, naquilo que você, com toda a sua experiência, acha que tem que ser feito, e ao mesmo tempo você está ignorando o que Deus está dizendo. Será que você tem que perdoar quando você não quer? Será que você tem que se calar quando o que você quer é falar? Será que você tem que voltar à tua vida devocional, porque já tem semanas, talvez meses, e talvez até mesmo anos, que você não tem tempo secreto com Deus? Irmãos, são tantas coisas para pensar. Será que você tem que procurar seu discipulador, o seu pastor, um terapeuta? Eu não sei. Será que você tem que romper uma sociedade, acabar com esse namoro tóxico, encerrar esse ciclo que não está funcionando? Eu não sei o que é. Talvez você tenha até mesmo que recomeçar algo que você jurou que nunca mais faria. Deus derrubou Jericó pela obediência e não pela lógica, não pelo sentimento. E Ele continua fazendo assim. Se você finalmente obedecer à estratégia dEle, mesmo que não pareça fazer sentido algum, o muro grandioso que está diante de você será pisado como pó quando você conquistar essa grande vitória. Eu creio nisso, eu recebo isso para a minha vida e eu espero que você receba para a sua também, em nome de Jesus. Mas em terceiro lugar, eu aprendo nesse texto que antes de derrubar muros, Deus muda hábitos nocivos. Vamos ler o verso 10 do capítulo 6. Antes de derrubar muros, Deus muda hábitos nocivos. Olha o que diz o verso 10. Josué, porém, tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz e não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Irmãos, quanto mais você avança no texto, menos sentido humano e lógico ele faz. E com Deus muitas vezes é assim, né? Muitas vezes é assim. Deus liberou uma ordem surpreendente. Sabe qual foi a ordem? Vocês não vão só marchar 6 dias e no 7º dia vão marchar 7 vezes. Vocês vão fazer isso tudo em silêncio. Não é falando baixo não, irmão. Silêncio absoluto. Silêncio, silêncio. 7 dias de marcha e nenhuma palavra, nenhuma opinião, nenhuma sugestão, nenhuma reclamação. Pastor, mas por que que Deus mandou o povo de Israel marchar em silêncio? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sabia exatamente com quem Ele estava lidando. Israel tinha uma história de destruir com a sua própria boca aquilo que Deus estava construindo com as suas mãos. Eles murmuraram no deserto, questionaram Moisés, criticaram o maná, reclamaram da rota, duvidaram de Deus diante dos gigantes e perderam a terra prometida por causa das palavras. Sabe qual é a verdade, irmãos? A boca deles atrasou o destino deles. Milhões morreram no deserto por causa das palavras que saíram da sua boca. Ah, irmãos, e agora ele olha para essa nova geração e ele diz: olha, eu não vou permitir que vocês cometam o mesmo erro da geração anterior de vocês. Eu vou santificar a boca de vocês, e para isso acontecer, vocês precisarão marchar em silêncio, porque muralhas não caem onde a língua continua construindo novas muralhas. Não tem como. Imagine, irmãos, 7 dias marchando sem falar palavra alguma. Você marchava um dia, não acontecia nada. Marchava o dia, outro dia não acontecia nada. Nada acontecia e você não podia abrir a boca. Imagina para as mulheres do povo, irmão. Que luta, que batalha. Meu Deus,
mas eu tenho uma ideia, eu tenho uma opinião, eu tenho uma sugestão, eu tenho algo que até pode ser de Deus para a gente. Eu quero falar, mas não pode falar, porque Deus disse que tem que marchar em silêncio. Ah, irmãos, isso é muito forte, porque o silêncio foi uma arma espiritual naquele processo e nos ensina que também pode ser uma arma espiritual no processo que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes você fala para Deus restaurar o teu casamento, mas com a tua própria boca você destrói ele. Com as coisas que você fala para o teu cônjuge, muitas vezes repetidamente, coisas pesadas, coisas que não valem a pena serem faladas. Com a própria boca, muitas pessoas têm destruído as suas casas. Muitos querem cura emocional, mas proclamam com a sua boca derrota o dia inteiro, irmãos. Muitos querem prosperar, mas da sua boca saem constantemente palavras de escassez, palavras de incredulidade, palavras que limitam o seu crescimento. Quantas pessoas querem uma direção de Deus, e Deus dá a direção, mas logo começam com a sua boca a liberar palavras de incredulidade, de dúvida, de incerteza. Ah, irmãos, a nossa boca muitas vezes atrapalha a nossa vida. O que é que você tem falado sobre a tua vida financeira? O que é que você tem falado sobre o seu marido, sobre a sua esposa? O que é que você tem falado sobre os seus filhos? O que é que você tem falado sobre a tua célula, sobre a tua igreja, sobre o teu ministério? O que é que você tem falado sobre a tua saúde? O que é que você tem falado sobre a tua empresa, sobre a tua carreira? O que é que você tem falado? O que é que tem saído da sua boca? Você quer um conselho, irmãos? Fique em silêncio durante o processo. E esse conselho não é meu, esse conselho é do Senhor. Em Provérbios 10:19, Salomão diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Em Provérbios 17, 27 e 28, Salomão diz assim: quem tem conhecimento é comedido no falar, até o insensato passará por sábio se ficar calado. Olha o que diz Salomão em Provérbios 21, 23: quem guarda a boca e a língua guarda a própria vida. Quem muito abre os lábios, arruína-se, destrói a sua vida. É o que Salomão diz. Irmãos, o silêncio protege a fé. Nós falamos demais quando cremos de menos. Quem confia não precisa se explicar o tempo inteiro, irmão. Não precisa afirmar o seu processo o tempo inteiro, não precisa, porque você confia. O silêncio protege a nossa mente, protege o nosso coração, protege a atmosfera da nossa casa, do nosso casamento. O silêncio é uma arma espiritual, enquanto palavras desalinhadas criam um ambiente pesado, vão minando a nossa fé, vão sendo uma ferramenta para nos levar à ansiedade, à preocupação, à insônia e tantas outras coisas. Irmãos, o silêncio quebra ciclos de ansiedade, ciclos de comparações, ciclos de conclusões precipitadas. O silêncio protege a obediência. Quando você fica calado, você fica mais focado em fazer o que Deus mandou, do que ficar justificando aquilo que você quer fazer. Quando a gente para de falar, a gente começa a ouvir Deus falar, irmão. E quando a gente ouve Deus falar, nós ouvimos tudo o que nós precisamos para continuar de pé, mesmo diante das grandes Jericós que têm se colocado no nosso caminho. Nós marchamos quantas vezes forem necessárias. O silêncio protege a unidade. Se Deus deixasse Israel falar, cada um ia dar uma opinião, irmão. Cada um ia dar uma ideia. Cada um ia ter uma sugestão. E eu vou te dizer uma coisa: opinião demais mata a direção. Quando você ouve opinião demais, você não sabe para onde ir. Eu vou para cá, eu vou para lá, eu não vou, eu paro, eu sigo, eu volto. O que eu faço? Porque são tantas opiniões. Ah, irmãos, e tem mais, não é só murmuração, não. O silêncio também nos protege de contar para outras pessoas aquilo que nós não deveríamos contar, que elas não têm maturidade para receber, elas nem torcem por você, e você está contando para o mundo inteiro aquilo que Deus está colocando no teu coração. E eu não estou dizendo que porque isso vai levantar inveja você vai perder, porque nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Mas para que criar um ambiente negativo, um ambiente de pressão desnecessariamente, irmãos?
Que tal nós fazermos silêncio? Isso é tão importante. Irmãos, antes de romper muralhas, rompa hábitos nocivos. Muralhas não caem onde a língua levanta novas muralhas. O imaturo reclama, fala demais. O maduro controla a língua. Queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse assim: por favor, faça silêncio. E eu queria, preste atenção em mim agora, eu queria estabelecer 7 dias de silêncio nessa igreja, até domingo, até o final do propósito que nós estamos fazendo. 7 dias de silêncio. Você só vai abrir a tua boca para abençoar, irmão. Você vai, se a crítica vier, você vai engolir seco a crítica. Se a reclamação vier, você vai engolir, vai mandar de volta, irmão. Você vai fazer silêncio. Você só vai falar o indispensável, o que tem que ser falado. Você vai pedir: Senhor, me ajuda a santificar a minha boca, me ajuda a entender o que eu tenho que falar e o que eu tenho que guardar, ou o que eu tenho que eliminar. 7 dias de silêncio, irmãos. 7 dias de silêncio. Quem recebe aí? 7 dias. Se alguém vier falar, eu falo aqui: nós estabelecemos 7 dias de silêncio. Se for falar, fala para abençoar, amém? Perfeito? Para abençoar. Vai abrir a boca para abençoar. Murmuração, crítica, reclamação, irmão, isso vai embora dessa igreja em nome de Jesus. Vai embora da tua casa, do teu casamento, da tua relação com o teu filho, da tua empresa, da tua moradia. Irmão, Deus vai colocar tanta palavra de bênção na tua boca que você vai se tornar um abençoador. Alguém que vai glorificar a Deus com tudo que você fala. Você vai edificar a sua vida e a vida das pessoas com aquilo que sai da tua boca. Ah, irmãos, silêncio absoluto. Últimos 7 dias de jejum nós teremos. Mas em último lugar, não basta começar obedecendo, é preciso terminar obediente. Eu quero ler do verso 15 ao verso 20. No 7º dia, ao despontar da manhã, o povo se levantou bem cedo e marchou ao redor da cidade da mesma maneira que havia feito nos dias anteriores. Porém, nesse dia, eles rodearam a cidade por 7 vezes. Na 7ª volta, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué ordenou ao povo que gritasse, pois o Senhor havia entregue a cidade em suas mãos, e toda ela deveria ser consagrada ao Senhor. Somente Raabe, a prostituta, e todos os que estivessem com ela em sua casa seriam poupados, porque ela havia escondido os espias enviados. Josué instruiu que ninguém tocasse em coisa alguma destinada à destruição, para que Israel não fosse levado à desgraça, mas que toda prata, ouro e utensílios de bronze e ferro fossem separados como tesouro consagrado ao Senhor. Então, ao som das trombetas e ao grito forte do povo, o muro caiu, e cada um avançou direto para dentro da cidade, tomando-a completamente. Você pode romper o silêncio se quiser agora, irmão. Tomando-a completamente. Completamente. Agora nós chegamos, irmãos, no ponto culminante do texto. Tudo que Deus fez antes, alinhar o propósito, redefinir a estratégia, eliminar hábitos nocivos, convergiu para um único momento: a obediência total, ativando o milagre final. Foi o que aconteceu. Jericó não caiu no 7º dia, irmãos. Jericó começou a cair no 1º. Porque o que acontecia era muito simples, muito simples. Quando Israel marchava em silêncio no 1º dia e nada acontecia, eles estavam colocando mais um passo de conquista daquela terra. Era mais um passo. Eles estavam destronando principados, potestades que se posicionavam diante daquele muro. E no 2º dia, eles marchavam novamente, progredindo na sua obediência, porque obedecer no 1º dia não é tão difícil, no 2º dia também não é difícil, no 3º dia também não é tão difícil, mas já era o 4º dia, já era o 5º dia, já era o 6º dia, e Israel continuava marchando em torno de toda a cidade, em silêncio absoluto, absoluto, e a cada passo de obediência, o muro
não se mexia visivelmente, mas no mundo espiritual ele estava prestes a ruir, e eles continuaram obedecendo. E agora no 7º dia, irmãos, o povo já cansado, talvez com a vontade grandiosa de murmurar e de reclamar, não era uma volta não, eram 7, irmãos, 7 voltas. Então eles deram a primeira, eles deram a segunda, eles deram a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e na 7ª volta, quando eles terminaram, Josué disse: ei, pode gritar, porque o Senhor nos entregou Jericó. E a Bíblia diz que os muros caíram, e no original não é apenas que os muros caíram, mas eles afundaram, porque o Senhor encerra completamente qualquer ameaça, qualquer resistência, qualquer principado, qualquer potestade. O comandante do exército do Senhor disse: eu entreguei Jericó nas suas mãos. Os muros afundaram, os muros afundaram. Sabe por quê, irmão? Porque não basta começar obedecendo, você tem que permanecer obediente até o dia final, até o dia que os muros caírem. Eu fico imaginando, irmãos, já eram 7 dias, irmão, e nem uma tremidinha no muro, irmão. Eu não podia nem assim, só um tremorzinho para dizer: Deus está fazendo, né? Sabe que você fala assim: nossa, eu não podia só receber um amém do meu filho que está fora da igreja não, quando eu mando a mensagem para ele, só um amém, Deus, só um amenzinho, mas nem um amém vem. Assim, não podia um dia o meu marido dizer assim: olha, quero ir na igreja hoje, quero ir na igreja hoje, mas só uma vez, Senhor, faz isso só uma vez, Senhor. Não dava assim, Senhor, para, assim, eu conseguir fechar só aquele contratozinho ali para minha empresa, só isso, só para eu ter assim, uma pitada assim de esperança, de que o Senhor realmente está nisso, que eu não estou enganado, que eu não sou maluco nesse negócio de ficar rodeando a cidade 7 vezes, depois mais 7 vezes, só uma demonstração, só um detalhezinho. Irmão, se você obedecer sem ver, você vai desfrutar dos benefícios de quem vive por fé e não vive por vista. Você vai amadurecer no nível que você nem imagina que pode amadurecer. Você vai liberar, através da tua obediência do céu, coisas que só quem obedece totalmente consegue liberar, irmãos. Foi isso que aconteceu em Jericó. E eu sei que existem pessoas que começaram esse ano obedecendo, mas algumas pessoas no decorrer do processo, talvez na 4ª, na 5ª, na 6ª volta, talvez na 7ª volta, pararam de obedecer porque não tinha nenhum sinal, nenhum indício de que o Senhor estava agindo. Parecia que Deus estava em silêncio, então eu parei. Mas se você parou de obedecer, o Senhor está te mandando hoje voltar ao lugar que você parou, voltar a obedecer. Foi na 4ª volta, então volte para a 4ª volta, volte para a 5ª volta. Se você hoje continua obedecendo, obedeça até o final, porque os muros vão cair, vão afundar, e o Senhor te entregará Jericó nas suas mãos. Eu creio nisso em você, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu entreguei Jericó nas suas mãos. O texto conta que os muros afundaram, eles invadiram, acabaram com a cidade. Nossa, pastor, como é que Deus ordenou a matança de pessoas? Já eram pelo menos 500 anos de um povo que amaldiçoava Deus, que brincava com Deus. Deus usou Israel para executar o seu juízo punitivo sobre os habitantes de Canaã. Deus foi muito claro, Deus não brinca com isso. E o texto conta que eles tomaram a cidade inteira. Eles só não mataram uma família. A família de quem? Raabe, uma prostituta, que quando os espias foram espiar a terra, foram hospedados na casa dela. Quando chegaram para tentar encontrar os espias, ela protegeu, ela cuidou deles. E Deus falou assim: na casa e na família dessa mulher ninguém toca, pode tirar ela em segurança, está tudo certo. Eles nem sabiam, mas Raabe faz parte da genealogia do Cristo vivo, o Redentor da nossa vida. Olha que coisa grandiosa, irmãos, que coisa grandiosa. Sabe por que isso aconteceu, irmãos? Porque Deus já havia decretado: eu já entreguei Jericó nas suas mãos. Sabe o que Ele está falando para você hoje? Eu já entreguei Jericó nas suas mãos. Eu sei, irmãos, que eu conduzi 8 meses de pregações muito confrontadoras nessa igreja, palavras de
um espremer de Deus sobre a nossa maturidade, sobre o nosso temor, sobre a nossa obediência, sobre a nossa santidade, a nossa santificação. Eu sei que muitas vezes você saiu daqui amassado, espremido, mas tudo isso teve um propósito, porque agora nós entramos na estação das palavras proféticas sobre essa igreja, dizendo: você que suportou o processo, se prepare agora para conquistar, se prepare para vencer, se prepare para avançar, se prepare para glorificar o meu nome. Não é o pastor Bruno, mas sou eu, o comandante do exército do Senhor, que estou falando com você. Eu já entreguei Jericó nas suas mãos. Alguém crê nessa palavra em nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas irmãos, antes de dar a 14ª volta, tem gente que tem que dar primeiro. Não adianta eu querer dar a 14ª se nem a primeira eu dei ainda. E sabe qual é a primeira volta? É obedecer a direção do Senhor. Tire as suas sandálias, porque a terra que você está é santa. Existem pessoas que ao ouvir essa palavra entenderam que não estão com as suas vidas alinhadas com Deus como deveriam. E hoje o Senhor está te dando a oportunidade de alinhar a tua vida com Ele. E sair daqui posicionado para dar a 2ª, a 3ª, quantas voltas forem necessárias. Sabe por quê? Ele já entregou Jericó nas suas mãos. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, por favor. Eu quero orar com você. Eu quero convidar todos os presentes a repetir uma oração de entrega. Não precisa ser em voz alta, pode ser no fundo do coração. E você vai orar dizendo assim: você que está presente aqui vai dizer assim: Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor quer me dar a vitória completa sobre cada desafio que eu estou enfrentando. Mas primeiro, eu entendi que eu preciso alinhar minha vida com o Senhor. Então hoje, eu tiro as minhas sandálias, porque a terra que eu estou pisando é uma terra santa. A promessa vai se cumprir na minha vida quando eu estiver posicionado, aliançado de verdade com o Senhor. Então hoje eu me arrependo dos meus pecados e eu alinho a minha vida com o Senhor. E eu oro por isso, no nome de Jesus. Amém. A igreja continua com os olhos fechados em oração. Eu quero pedir a todos vocês que oraram comigo e querem começar uma nova vida com Jesus, uma nova fase com Deus, posicionados com Deus. Eu vou contar até 3 e você vai erguer uma de suas mãos aonde você estiver, tá bom? 1, 2, 3. Aonde você estiver. Você que orou comigo, ergue uma de suas mãos e eu vou orar pela sua vida. Alguém dizendo isso aqui nessa manhã? Deus abençoe sua vida. Pode baixar sua mão. Mais alguém dizendo isso aqui nessa manhã? Pastor, eu orei com o Senhor, eu quero começar. Levanta o mais alto se você puder, por favor. Deus abençoe você, minha irmã. Pode baixar sua mão. Quem mais? A igreja agora está em oração. Deus abençoe criança também. Mais alguém dizendo isso nessa manhã? A minha escolha é começar uma nova vida. Deus abençoe você, meu amigo. Pode baixar sua mão. Enquanto a igreja ora por você aqui, tem mais alguém dizendo isso nessa manhã? Eu orei contigo e eu quero alinhar minha vida com Deus hoje. Mais alguém dizendo isso? Aonde você estiver, basta erguer uma de suas mãos. Nós vamos orar pela sua vida. Se hoje ouvides a minha voz, não endureça o seu coração. Alguém mais dizendo isso? Eu quero uma nova vida com Jesus. Com um simples gesto, nós vamos orar pela sua vida. Alguém mais dizendo? Glória a Deus. Eu vou pedir a todos. Deus abençoe você, minha irmã. Pode baixar sua mão. Então eu vou insistir mais um pouco aqui. Quem mais está dizendo, irmãos? Para Deus, eu quero acertar minha vida com o Senhor. É a tua chance de acertar a tua vida com Ele. Mais alguém dizendo aqui? Aonde você estiver, nós vamos orar por você. Deus abençoe sua vida. Eu vou pedir a todos vocês que levantaram uma de suas mãos, enquanto nós cantamos um trechinho dessa música só, você vai se levantar, sair do seu lugar, e esses irmãos aqui na frente vão fazer uma oração pela vida de vocês, tá bom? A igreja vai ficar de pé para facilitar o deslocamento. Pode vir, nós te esperamos aqui. Você que levantou a sua mão sem exceção, pode vir.